Amados, abram suas Bíblias, no livro de Esther, capítulo 2, tema da mensagem, já deve estar aí no Facebook. Creia, 2 pontos, a sua vida e as suas causas estão nas mãos de Deus. Vou repetir, creia, a sua vida e as suas causas estão nas mãos de Deus. Quantos creem nessa porção, glorifique a Deus. Mas essa é a verdade. Essa é uma verdade incontestável. Essa é uma verdade inquebrantável. Essa é uma verdade absoluta. A nossa vida, a nossa família, nossos propósitos, nossos projetos, nossas causas. E vou acrescentar também os nossos adversários, os nossos inimigos, sejam eles naturais ou espirituais. Todos eles estão debaixo da potente mão de Deus. Esther capítulo 2, versículo 21, coloque-se em pé na presença do Senhor, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler os versículos 21 a 23. Oremos. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos. Pedimos-te, Senhor, sabedoria do alto, para que possamos contemplar as maravilhas da tua palavra. Clamamos a ti, Senhor, desvenda os nossos olhos espirituais, para que eles possam contemplar essas maravilhas. Quebranta os nossos corações, prepara a terra dos nossos corações e mentes, para receber esta semente preciosa que é a tua palavra. E essa semente, Senhor, possa encontrar guarida em terra fértil, pelo operar do teu Espírito, na terra fértil do coração e da mente, e possa germinar e frutificar para o louvor da tua glória. Nós repreendemos, Senhor, toda obra contrária, todo espírito distraidor, todo elemento distraidor. Senhor, visita com teu poder as vidas que estão em suas casas, para que elas estejam agora concentradas, para que elas estejam diante da tua santa e gloriosa presença, Senhor, sedentas pela água viva da tua palavra, Senhor. Faz cair por terra toda a distração, Senhor. Senhor, faz calar os celulares nesta noite, para que nenhuma ligação possa interferir neste tempo de ministração da tua palavra, neste tempo de recepção da tua palavra. E os nossos lares sejam agora ungidos pela presença do teu Espírito, Senhor. E esses lares se tornem santuários para o louvor da tua glória. Se nós oramos te dando graças, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Esther, capítulo 2, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu. E ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Amém? Os amados podem sentar-se. Amados, a história de Esther e de Mardoqueu retrata de uma forma inigualável a poderosa proteção de Deus ao seu povo. Há uma particularidade no livro de Esther. É o único livro da Bíblia onde em nenhum versículo, em nenhum momento, é citado o nome de Deus, o nome do poderoso de Jacó, do potente de Israel. É falado sobre o mover do Espírito Santo de Deus. No entanto, exatamente neste livro de Esther, onde não se cita Deus nominalmente, onde não se faz referência a Deus, que nós podemos contemplar esse poderoso mover de Deus em favor do seu povo. Queria que você pudesse crer, meu amado e minha amada, que tudo que está escrito no livro de Esther, assim como tudo que está escrito em todos os demais livros da Bíblia,
nos outros 65 livros da Bíblia. Eu de Esther completando aí os 66 livros. Tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras tem a ver comigo e com você, exatamente hoje. A palavra de Deus é viva. Mais do que viva, ela é poderosa. Mais poderosa e do que viva, ela é também eficaz. Há uma diferença entre eficiência e eficácia. Quando você faz algo de forma eficiente, significa que você seguiu todo o roteiro, você fez tudo certinho. Mas aquilo pode ou não dar resultado. Quando você age com eficácia, muitas vezes não importa a forma como foi feita. O que importa é que o resultado é alcançado. Isso significa que a palavra de Deus, ela gera os resultados de forma absolutamente fiéis a tudo aquilo que a própria palavra diz. Por isso, o escritor de Hebreus diz que ela é viva e eficaz. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz que existe, de fato existe, tudo aquilo que ela promete, são promessas que estão disponíveis para a minha vida e para a sua vida. Todos os preceitos de Deus estabelecidos em sua palavra se realizam no tempo de Deus, segundo o querer de Deus, sua vontade soberana. E, sobretudo, tudo aquilo que Deus estabelece na sua palavra em favor do seu povo, em favor da sua igreja, em favor dos seus amados filhos, continua tão presente, tão vivo, tão real, tão eficaz, quanto na data em que estas escrituras foram escritas pela inspiração divina e poderosa do Espírito Santo de Deus. Então, amados, eu queria que você pudesse hoje entender que a palavra de Deus, ela não é apenas uma palavra histórica, ela é uma palavra viva e atual. E se ela não tiver nada a ver com o seu dia a dia, ela não se torna prática, não se torna eficaz. Mas nós podemos pautar as nossas ações, nós podemos pautar as nossas reações, nós podemos estabelecer as nossas atitudes, os nossos planos e projetos segundo a palavra de Deus. E a própria palavra diz que se nós obedecemos esta palavra, as ordenanças de Deus, tudo aquilo que Deus determina, tudo aquilo que Deus nos orienta a que venhamos a fazer, não haverá impedimento algum, não haverá obstáculo algum a que nós sejamos poderosamente abençoados. O Senhor diz em sua palavra, através do seu servo Moisés, Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tiveres o cuidado de praticar tudo aquilo que a palavra determina, obedecendo esta palavra, todas estas bênçãos virão sobre vós e vos alcançarão. Nós não precisamos jamais correr atrás das bênçãos. Nós não precisamos jamais mudar de terra, ir ao encontro do lugar onde as bênçãos estão fluindo. Porque as bênçãos, elas não fluem da terra, elas são derramadas dos céus. E não importa o lugar onde estivermos, elas nos alcançarão, se formos fiéis e obedientes. Isso o livro de Esther nos ensina. Isso o livro de Esther deixa muito claro sobre esse poderoso mover de Deus, um Deus que nós poderíamos dizer, diante do povo, dos persas e dos medas, poderia ser até um Deus anônimo, ainda que Daniel, Mesaque, Sadraque, Abidnego e tantos outros servos e profetas de Deus tivessem revelado aos babilônicos, aos medos, aos persas, o poder desse Deus maravilhoso, ao qual nós servimos e ao qual o povo de Israel servia, e muitas vezes também abandonava. Esse Deus que anonimamente age para dar vitória ao seu povo. Ele continua agindo dessa forma hoje, amados. As maiores vitórias que alcançamos, muitas vezes nós não percebemos como que Deus agiu anonimamente, silenciosamente, para nos conceder as vitórias.
Por isso é tão difícil nós compreendemos, por isso é tão difícil as pessoas perceberem que Deus está no controle. Porque nós sempre valorizamos muito mais aquilo que nós mesmos fazemos, aquilo que outros fazem por nós. Nós valorizamos os nossos esforços, os nossos recursos, a forma como agimos. E nos esquecemos de compreender que Deus está, como sempre esteve, como sempre estará, no controle absoluto de tudo. E que Ele jamais permanece imóvel. Deus está em constante movimento. Eu queria que você pudesse compreender isso. Deus está em constante movimento, ainda que nós não possamos perceber esse mover poderoso das suas mãos. Ainda que nós não possamos compreender nas circunstâncias, na realidade que nos cerca, que nos envolve, que acima dessas circunstâncias, acima das adversidades, acima dos tempos de deserto, existe um Deus que quando opera ninguém pode impedir. Essa precisa ser uma certeza inabalável nas nossas vidas, para que nós não apenas estejamos certos disso, mas que permaneçamos sempre certos disso. Amados, Esther, ela ficou órfã de pai e mãe. Seu pai era tio de Mardoqueu. Portanto, Mardoqueu era primo de Esther. Só que Mardoqueu era bem mais velho e adotou Esther e a criou como filha. Ela foi criada por Mardoqueu como filha. Se você meditar no livro de Esther, e se você ainda não fez isso, eu queria que você depois pudesse buscar no livro de Esther uma compreensão muito clara de como Deus prepara todas as coisas. Fosse do primeiro capítulo, do primeiro versículo até o último capítulo, o último versículo do livro, buscando esse entendimento. Esther foi feita rainha em lugar de Vasti. Vasti, que era rainha e que perdeu a coroa por desobedecer ao rei. Nós começamos a aprender desde o início deste livro que não é bom desobedecer ao rei. Principalmente ao Rei dos Reis. Quando nós desobedecemos ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus Cristo, o que nos aguarda não é bom. Se nós estivermos em desobediência à palavra de Deus, às suas ordenanças, as circunstâncias poderão nos afetar poderosamente. Mas se nós permanecermos obedientes contra todas as circunstâncias, todas as adversidades, nós seremos mais do que vencedores. Quando nós olhamos para a história da rainha Vasti, que se rebelou contra o rei e não obedeceu à sua ordem, o rei queria apresentá-la a todos os príncipes, a todos os nobres, uma grande festa para mostrar a sua beleza e a sua formosura. E ela, talvez consciente da sua própria beleza, da sua própria formosura, do seu próprio valor, rejeitou ao mandado do rei. Amados, muitas vezes nós nos deixamos envolver pelas nossas próprias certezas, pelas nossas próprias convicções, pelos nossos próprios recursos, pelo nosso próprio arbítrio e desobedecemos aquilo que a palavra de Deus determina, o Rei dos Reis ordena sobre nós. A palavra de Deus diz que a beleza, a formosura sempre serão enganosos ou enganosas quando o nosso coração está distante do Rei. O Senhor, muito mais do que olhar para a nossa aparência, Ele valoriza o que está no nosso coração. Ele valoriza o nosso ser interior. A nossa aparência externa, ela certamente pode ajudar a refletir a glória de Deus em nossas vidas, porque um coração possuído pelo Senhor, uma vida diretamente ligada ao Senhor, essa é uma vida feliz. E os nossos rostos manifestam essa presença. Diz a palavra que o coração alegre pela presença do Senhor aformoseia o rosto, nos deixa mais formosos. É na
vida exterior, que nós produzimos os frutos, ou que são trazidos à luz os frutos que o nosso espírito e a nossa alma produzem, brotando do nosso interior. Então, a rainha Vasti desobedeceu ao rei e perdeu a coroa. O apóstolo Paulo diz, no final de sua vida, já preparando para o martírio que sofreria, ele escreve a Timóteo, sua segunda carta a Timóteo, sua última carta, ele diz assim: Timóteo, eu já estou preparado para o sacrifício que vou enfrentar. Ele já sabia, Deus já tinha revelado para ele. Mas eu estou preparado porque eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Nós não podemos jamais perder essa coroa, essa cobertura de amor, de graça, de poder sobre as nossas vidas. Então, amados, Esther foi escolhida rainha dentre as virgens que estavam lá na província de Suzã, onde habitava o rei Assuero. Ela e outras dezenas de virgens que foram selecionadas e passaram por um ano de tratamento de beleza, preparação para se apresentarem ao rei. Elas foram e se apresentaram ao rei Assuero, e diz a palavra de Deus que Esther era muito obediente, não só ao seu primo, que a criou como filha, Mardoqueu, mas também aos eunucos do rei. Era uma moça belíssima, muito formosa, mas, sobretudo, ela tinha uma virtude que a tornava virtuosa. Ela era obediente. Ela tinha uma humildade dentro de si. E ela jamais fez da sua beleza, da sua formosura, da sua graça, armas de sedução, mas ela fez o seu coração, seu espírito quebrantado, uma arma infalível. E ela se apresentou diante do rei depois desse tempo de tratamento de beleza. E o rei Assuero, diz a palavra, encontrou em Esther tudo o que ele procurava. Há uma diferença gritante entre o momento em que Esther se apresenta diante do rei Assuero e o momento em que cada um de nós se apresentou, ou que outras vidas ainda virão a se apresentar diante do rei Jesus. Quando Esther se apresentou diante do rei Assuero, ela exalava o perfume de mirra, que ela passou um grande tempo sendo preparada com esse perfume. A sua pele transcedia esse perfume, exalava esse perfume. Exalava também perfume de outras especiarias. Então não apenas a sua beleza, a sua formosura, mas também o aroma que dela exalava atraíram o rei Assuero. Quando nós nos apresentamos diante do Senhor Jesus Cristo, quando fomos alcançados por Ele, nós não éramos formosos, nós não exalávamos o perfume, nós cheirávamos a morte, nós exalávamos o cheiro do pecado, o cheiro da morte. Nós poderíamos ter sido rejeitados pelo Rei dos Reis, mas o seu amor, a sua graça, a sua benignidade falaram muito mais alto do que a nossa podridão, do que a nossa falta de formosura. Nós estávamos assim, deformados pelo pecado, pela própria morte, pelo domínio que existia nas nossas vidas, o domínio de Satanás, ainda que nós não tivéssemos consciência disso. Nós éramos escravos de Satanás. Nós fedíamos a lamaçal de pecado, a charco de lodo. E o Senhor nos amou da mesma forma que o rei Assuero amou a Esther. O Senhor nos atraiu para si. Nós não tínhamos atração alguma em relação ao Senhor Jesus Cristo, mas Ele nos atraiu para si. E Deus diz em sua palavra, no livro de Jeremias, que com laços de amor eterno e de benignidade Ele nos envolveu e nos trouxe para Ele, nos tirando do charco de lodo, do lago horrível, colocando os nossos pés sobre a rocha, diz o Salmo 40, firmando os nossos passos. Eu queria que, assim como eu, você a cada dia se lembrasse
Qual era o seu estado de vida quando você se apresentou diante do rei? Totalmente diferente de como Esther se apresentou diante do rei Assuero. Não havia em nós nenhuma beleza, nenhum perfume, apenas o cheiro da morte, da podridão dos pecados. Mas o Senhor nos amou, nos acolheu, com seu sangue nos lavou, nos remiu. E hoje eu e você, ao contrário do tempo em que nós não tínhamos o Senhor Jesus Cristo, nós podemos exalar o bom perfume de Cristo. Isso é essencial nas nossas vidas, amados. Isso é essencial. Esther fora criado por Mardoqueu, e diz a palavra que Mardoqueu, quando Esther já era rainha, ele sempre ficava à porta do palácio real. Estar sempre à porta do palácio real significa tomar uma posição de servo. Quando nós falamos da igreja, nós falamos do palácio real, porque é neste lugar que habita o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É nesse lugar que nós podemos contemplar a majestade do Senhor. Então, quando nós estamos diante da porta do palácio, ou à porta do palácio, quando o nosso coração está neste lugar santo, poderoso, terrível, como disse Jacó. Jacó foi um dos primeiros a enxergar a igreja, muitos séculos antes da sua constituição, da sua geração por Jesus Cristo, da geração da igreja. Jacó disse: este lugar não é outro, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Mardoqueu sempre se colocava à porta do palácio real, tomando a posição de servo, e nós também devemos sempre estar à porta do palácio do Rei dos Reis, prontos para servir e prontos para adorar. O Senhor Jesus amava tanto a igreja, que ele dizia, o zelo, muito mais do que o amor, que ele tinha, dizia assim, o zelo pela casa do meu Pai me consome. Amados, nós precisamos ser consumidos por esse zelo, por esse amor. O zelo, o cuidado com a casa do Pai, nosso Pai Celestial. Esta casa que é chamada casa de oração, precisa estar constantemente em nossas vidas. Nós precisamos sempre dedicar à casa do Senhor o melhor dos nossos esforços, o melhor dos nossos recursos, o melhor do nosso tempo. Não estou falando apenas de presença, estou falando de vidas cujos corações jamais saíram de diante do altar do Senhor. Por estar sempre à porta do palácio, Mardoqueu viveu essa experiência que nós lemos, quando diz no versículo 21 do capítulo 2, naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Mardoqueu estava sempre atento a tudo o que acontecia ali aos arredores do palácio. E nós sabemos, amados, que as maiores conspirações, as maiores batalhas são travadas sem que nós percebamos que elas vão acontecer. E esses 2 aqui, conspiradores, que eram 2 eunucos, eles estavam sempre diante do rei. Os eunucos, eles eram castrados e serviam diante do rei. Eles tinham presença constante diante do rei, então eles poderiam ter matado o rei Assuero. Estavam planejando a morte do rei. A Bíblia não especifica quais eram os motivos, mas a verdade é que aquilo que Mardoqueu tomou conhecimento, ele fez chegar ao conhecimento de Esther, rainha, e Esther, por sua vez, fez chegar ao conhecimento do rei. E o rei mandou investigar e se descobriu que aquilo era verdade. Mardoqueu estava sempre na posição de servo. Mardoqueu estava sempre sendo leal ao rei. Tudo que brotava da boca de Mardoqueu era verdade. Nós temos muito a aprender com Mardoqueu.
O rei Assuero investigou aquilo e descobriu que aquela conspiração era real. Prendeu os 2 conspiradores e os matou. E fez com que aquele fato fosse registrado no livro das crônicas do rei, como se fosse uma ata, onde era registrada tudo o que acontecia ali nos domínios do rei Assuero. E se registrou no seu livro de crônicas, os registros de fatos ocorridos, que naquela data Mardoqueu comunicara a Ester e Ester comunicara ao rei que havia uma conspiração para matar o rei. Só que certamente o rei Assuero tinha outras coisas a fazer e o que aconteceu? Ele registrou, mandou o escrivão registrar ali no livro de crônicas e enforcou os 2 conspiradores e aquilo passou. Mas muitas vezes nós achamos que as coisas que nós fazemos em favor do Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo, em favor da obra de Deus, nós achamos que não são registrados. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora em Hebreus capítulo 6, para você ver como que tudo que nós fazemos fica registrado. Tudo que nós fazemos. Hebreus capítulo 6. Versículo 9 diz assim, Hebreus 6, 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, e do trabalho de amor que, para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Vou repetir. Deus espera de nós coisas melhores, coisas que acompanhem a salvação, frutos daqueles que são salvos, frutos daqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. A salvação é uma graça gloriosa, mas uma vez salvos, Deus espera de mim e de você que nós produzamos frutos. Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, vos designei para que vades deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes a Deus Pai em meu nome, Ele possa vos conceder. Nós não fomos resgatados, libertos da escravidão do pecado, salvos, apenas para estar no banco de uma igreja, ou para dizer um para o outro, paz do Senhor, amado, paz do Senhor, amada. Há uma expectativa no coração de Deus, de que uma vez salvos, regenerados, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós venhamos a produzir fruto. E esses frutos permaneçam, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então nós precisamos entender, amados, verdadeiramente que tudo quanto nós fazemos, Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra, do trabalho de amor, que para com o seu nome nós demonstramos. E aí encerra dizendo assim o versículo 10, enquanto servistes aos santos, e ainda servis, quer dizer, eu servi uma vez, nunca mais servi, não, você tem que ser uma posição de servo continuamente. Só que Deus registra tudo, como o rei Assuero registrou no livro de crônicas. A palavra de Deus diz que tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, está registrado no livro do rei, no livro da vida. E isso é fundamental nós compreendermos, porque nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada. Quando nós fazemos, Ele registra. Quando nós deixamos de fazer, Ele registra. Quando nós temos o coração de servo, Ele registra. Quando nós não temos o coração de servo, Ele registra. Mas Ele espera que nós sejamos verdadeiramente transformados pela renovação do nosso entendimento, que não nos conformemos, que não tomemos a forma do mundo, para que nós possamos ser verdadeiramente aquilo que a palavra declara, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, o cheiro do pecado acabou, tudo se fez novo, nós passamos a exalar o bom perfume de Cristo. O rei Assuero registrou aquilo, e o tempo passou, e diz assim no capítulo 3, acompanhe comigo, depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou e pôs no seu lugar acima de
todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante de Amã. Não dá para dizer que Mardoqueu conhecia o coração de Amã, porque esse é um poder exclusivo do Deus onisciente. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos obedecer à lei dos homens, mas não devemos nos prostrar diante dos homens, apenas diante de Deus. Respeitar a autoridade, ser humilde, não significa ser subserviente. Nós não podemos idolatrar nenhum homem, seja ele quem for, por mais poderoso ou rico que possa ser. A idolatria cega, como o fanatismo também cega. O único diante do qual nós devemos nos render e nos prostrar é o Senhor Jesus Cristo. Mardoqueu, como judeu, sabia quais eram as determinações de Deus, ele conhecia a lei, ele sabia exatamente qual era a posição dele, ele já tinha demonstrado lealdade ao rei, à terra onde ele estava. Sua filha adotiva era rainha, ele estava sempre na posição de servo, mas ele não idolatrava Amã, ele não se prostrava como os outros faziam, não se inclinavam como subserviente, e isso enfureceu o coração de Amã. E diz a palavra de Deus, amados, que diante dessa posição, aqueles que estavam junto com Mardoqueu denunciaram Mardoqueu a Amã, e Amã se encheu de furor. Aí o versículo 6 diz assim: porém seus olhos, os olhos de Amã, teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu, que era o povo judeu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Então, amados, muitas vezes nós não entendemos que muitos levantes que nós sofremos são levantes que brotam do inferno, da perseguição de vidas que querem tirar de mim e de você a posição de servos. Quer tirar de cada um de nós a consciência plena de que nós somos filhos do Rei dos Reis, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, herdeiros das promessas feitas para Abraão. Porque pela fé nós nos tornamos também semente de Abraão, descendência de Abraão pela fé. Então hoje, quando se fala do povo de Deus, o povo judeu, o povo de Israel, é uma referência em figura direta à igreja. Nós passamos a ser, desde o dia em que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, em que os nossos pecados foram redimidos, e nós declaramos pela fé no nome de Jesus Cristo, reconhecendo a sua obra gloriosa e o reconhecendo como Senhor e Salvador, nós fomos enxertados na oliveira e passamos a ser descendentes de Abraão pela fé, participantes do povo de Deus. Não somos judeus, éramos gentios, nós fomos enxertados na árvore bendita do povo de Deus. Por isso as promessas nos pertencem, por isso a palavra de Deus nos pertence, por isso o amor de Deus nos alcançou. Nós não o conhecíamos, mas Ele nos conhecia. Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor maravilhoso. Eu e você fazemos parte de um povo que é imbatível. Eu e você fazemos parte de uma igreja triunfante. Não importam quais sejam as estratégias do inimigo, qual seja a sua fúria, se eu e você permanecermos firmados nesta terra bendita chamada Igreja do Deus vivo, nós triunfaremos sobre as circunstâncias, seremos mais do que vencedores, porque contra a igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte, da qual nós somos membros do corpo de Cristo, e contra as nossas vidas,
contra a igreja do Deus vivo, as portas do inferno jamais prevalecerão. Quantas crianças, gloriosa verdade, glorifica a Deus. Amados, Amã se enfureceu. E diz a palavra, no versículo 8, e Amã disse ao rei Assuero, presta atenção que isso fala de mim e de você. Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, e no Brasil, nos Estados Unidos, e na Argentina, e na América do Sul, na América do Norte, na Ásia, na Europa, na Oceania, na África, em todos os lugares. Existe um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as leis do rei, o que era mentira, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos os que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã, essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Sabe o que significa isso? O rei Assuero deu um decreto, entregou o seu anel, o anel significa o poder real, e disse para Amã, esse povo te pertence. Sabe qual é o maior engano que existe na terra? É o inimigo achar que pode nos destruir quando ele quiser. Há uma cobertura de poder sobre as nossas vidas. Há uma proteção sobre nós. Há uma fortaleza onde nós nos abrigamos. Há um esconderijo onde nós podemos habitar. E não importam quais sejam as estratégias e intenções do inimigo, ele não pode tocar em mim, não pode tocar em você, porque nós somos como a menina dos olhos do Rei dos Reis, do Rei da Glória. Você pode glorificar a Deus. Há um poder que nos protege, que nos fortalece. As nossas vidas, as nossas causas, os nossos propósitos estão todos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O Senhor é quem nos guarda. Do alto vem o socorro sobre as nossas vidas. Amados, nosso socorro não vem do céu, nem vem da terra. O nosso socorro vem de Deus, porque foi Deus que fez os céus e a terra. Os céus e a terra estão sob o domínio do Deus Todo-Poderoso. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós olhamos para o alto, olhamos para os montes, para o céu, e pedimos socorro. Nós estamos pedindo aos céus, mas ao Deus que habita nos céus, ao Deus que domina a terra, ao Deus que sustenta a terra com a palma da sua mão, ao Deus cujo poder e cuja grandeza são insondáveis, cujos mistérios também são insondáveis. Amã saiu dali achando que teria vitória, mas aí, amados, entra em cena o Espírito Santo de Deus movendo o coração de Mardoqueu e de Esther. Depois você medita na palavra. Mardoqueu comunica a Esther ao tomar conhecimento desse edito, dessa sentença de morte a todo o povo judeu. E ele comunica a Esther para que Esther intercedesse junto ao rei Assuero, declarasse qual era a sua pátria, a sua nação, para que o rei se comovesse, se compadecesse e cancelasse aquele edito, aquela sentença de morte. E Esther diz assim para Assuero: eu não posso chegar diante do rei a não ser que ele me chame. Eu corro o risco de morrer se procurá-lo sem que ele me chame. Rei era assim, amados. Sabe qual é o único rei diante do qual nós podemos estar a qualquer tempo, a qualquer hora? O rei Jesus. Nós jamais entraremos na presença de qualquer rei, de qualquer governante da nossa nação, das outras nações da terra, sem que passemos por uma série de crivos. Obedecemos às agendas e muitas vezes nós ficamos com vontade de estar diante deles e não conseguimos. E muitas vezes, quando estamos diante, eles nem sabem quem nós somos. O Rei dos Reis, nós podemos estar diante dele a todo momento. E ele nos chama pelo nome. Nós não somos anônimos diante do Rei. Nós fazemos parte do Palácio Real. Você é capaz de compreender isso? Diz a palavra de Deus que Mardoqueu diz assim para Esther, capítulo 4, versículo 13. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo
que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Deus tem propósito em tudo. Você não está onde está por acaso. A sua vida não está como está agora por acaso. As causas que você ainda não alcançou vitória não são por acaso. Os teus projetos que ainda não deram certo não são por acaso. Há um tempo estabelecido por Deus, os olhos de Deus estão postos sobre a tua vida, meu amado e minha amada, creia nisso, se alegre nisso. A tua vida, os teus planos, os teus projetos, as tuas causas estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não murmures, não contendas com Deus, não deixe o ânimo se esfriar, não deixe a fé se esfriar, não deixe a confiança se esfriar, não deixe a esperança morrer. Deus continua no controle, no tempo dele dará vitória. Talvez Ele esteja esperando de mim e de você que nós nos consagremos, como Esther e Mardoqueu e todo o povo se consagrou. Muitas vezes, amados, antes de alcançar uma vitória, há que existir em nós um tempo de consagração, de entrega real diante de Deus. Não de entrega na aparência, mas de entrega total, no profundo dos nossos corações e mentes. Esther determina, diz a palavra, versículo 10, Esther dizendo assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, tempo de jejum, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Sabe o que significa isso, meu amado e minha amada? O tempo de consagração precede o tempo da vitória. O tempo de consagração move o coração do Senhor. Como esse tempo de consagração, de jejum, de oração, moveu o coração do rei Assuero. E diz a palavra de Deus, capítulo 5, versículo 1: sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ela alcançou o favor do rei. Eu não sei o que você está precisando alcançar, mas o Senhor está movendo a tua vida hoje para que você se consagre, verdadeiramente busque a presença do Senhor, jejue, se vista de vestes reais, significa santidade, vestes alvas, esteja no pátio interior da casa do rei, dentro da igreja. É importante estar dentro da igreja, amados, é essencial. Diante do aposento do rei significa diante do altar. São posições que nós tomamos como servos, como filhos amados, como membros do corpo de Cristo, no tempo de consagração. E aí chega o tempo da vitória. O tempo de consagração precede o tempo da vitória. Diz assim a palavra, capítulo 6. Naquela mesma noite, depois do encontro com Esther, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Sabe o que significa isso, amado? Deus começa a trabalhar no turno da noite, tira o sono do rei. O rei manda trazer o livro de crônicas. Está registrado aquela obra de lealdade de Mardoqueu ao rei. O rei pergunta: o que foi feito para ele? Nada. Então chegou a hora de fazer. Sabe o que significa isso? Pode ter certeza que, como já dissemos, tudo o que você fez não vai passar desapercebido diante dos olhos do Pai.
Ainda hoje o Senhor pode estar incomodando autoridades, vidas, mudando situações, transformando realidades, para que você alcance o favor do Senhor e receba a vitória. Não se preocupe, creia apenas, a sua vida, os seus planos, as suas causas estão nas mãos do Rei, do Deus Todo-Poderoso. O rei manda honrar a Mardoqueu, e quem o honra é exatamente Amã. E há uma passagem, quando Amã, depois de levar Mardoqueu, o exaltando, diz assim, em versículo 11 do capítulo 6, e Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, foi exaltado, foi engrandecido, voltou à porta do palácio do rei. Sabe o que significa isso? Por mais vitórias que nós venhamos a alcançar em nossas vidas, nosso lugar é estar na casa do Senhor, com um coração grato, um espírito quebrantado e contrito. Jamais a vaidade, a presunção, a soberba podem nos assolar, porque elas vão nos distanciar de Deus. Não importa o quanto você possa ser exaltado, honrado, abençoado, jamais tire os teus pés, os teus olhos, o teu coração, o teu ânimo da casa do Senhor, do palácio real. Versículo 13. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Talvez você conheça a história, se não conhece, você vai ler. Amã tinha preparado uma forca para Mardoqueu, e o rei mandou enforcar Amã na mesma forca que ele preparou para Mardoqueu, porque Mardoqueu havia feito uma semeadura de lealdade. Deus preparou para ele uma mesa perante os seus adversários, como diz o Salmo 23. Ele foi exaltado, conduzido pelas ruas de Suzã, pelo próprio Amã, adversário dos judeus. Sabe por quê? Quem vai combater o nosso adversário, os nossos adversários, nossos inimigos, é o próprio Senhor. Creia nisso e aquieta o teu coração. Quero encerrar, amados, trazendo 5 lições que nós aprendemos com esse texto. Eu queria que você pudesse anotar-se. Primeiro, deixar bem claro, o tempo de consagração precede o tempo da vitória. E as lições que aprendemos. Tudo que fazemos em nossa vida são como sementes que um dia germinarão. Quando Mardoqueu demonstrou lealdade ao rei Assuero, ele estava semeando uma semente. Ela ficou um tempo na terra, dava a impressão que não ia germinar, mas germinou e frutificou. Quando Deus tirou o sono do rei, ele foi buscar o livro de Crônicas. Então, tudo que nós fazemos sempre está registrado e são como sementes. Segunda lição: as sementes que semeamos demonstram quem somos verdadeiramente. Sabe o que significa isso? Não é aquilo que você fala, mas aquilo que você faz. Como de fato é a sua vida perante Deus e perante os homens. Quem você é de fato em sua casa, quando ninguém está te observando, apenas sua mulher e seus filhos, ou só sua mulher. Quem é verdadeiramente você? Quem somos verdadeiramente diante de Deus? As sementes que nós semeamos demonstram quem somos. Quem semeia bondade gera bondade. Quem semeia fidelidade gera fidelidade. Quem semeia amor gera amor. A semente produz segundo a sua espécie, sempre será assim. Se você não perdoa, disse Jesus, você não será perdoado. Se você ama, você será amado. Se você se compadece, Deus se compadecerá de você. Se você é fiel, lançando na terra fértil as suas sementes, Deus abençoará essas sementes e as frutificará. Terceira lição: quando abençoamos, somos abençoados. Muito mais do que ser abençoados, nós precisamos pedir para que Deus faça de nós abençoadores. Mardoqueu foi um abençoador sobre a vida de Assuero sem esperar nada no seu coração, apenas pela lealdade,
pela fidelidade, por honrar ao Rei. É assim que nós devemos estar sempre diante do Senhor Jesus. Quando perdoamos, somos perdoados. Quando deixamos de perdoar, também não somos perdoados. Quarta lição: quando as intenções do coração são puras, Deus nos defenderá dos inimigos. O nosso coração precisa ser puro diante de Deus. E devemos deixar que Ele julgue as nossas causas, mova as águas em nosso favor, faça cair por terra as muralhas, tire todos os impedimentos, para nos dar a vitória no tempo da vitória. Que a vitória de Deus jamais virá fora do tempo. Quinta e última lição: tudo que você semeia hoje produzirá frutos amanhã. Amã semeou frutos de perversidade, frutos de crueldade. Morreu pelos frutos que ele havia semeado. A palavra de Deus diz que todo aquele que abre uma cova diante de nós, quem abriu a cova, cairá na mesma cova que abriu. Por isso não fique preocupado. Mantenha o teu coração, a tua mente, os teus pés dentro de Jerusalém, dentro da casa do Senhor. Fica firmado nessa porção, porque é Deus que dará a vitória. Eu quero perguntar para você, meu amado, minha amada, o que você quer colher? Qual é a colheita que você espera que seja produzida? Preste atenção nas sementes. A lei da semeadura e colheita é uma lei imutável. É um princípio absoluto estabelecido por Deus. Quem não semeia não colhe. E a semente produz segundo a sua espécie. O que você está pretendendo colher? Preste atenção nas sementes que você está semeando. Guarde a porta dos seus lábios. Não permita que o teu coração seja enganoso. Não permita que a tua mente se desvie da presença de Deus. Não permita que os teus pés sigam o teu coração, se o teu coração se distanciar da casa do Senhor. Preste atenção nas sementes. Seja um semeador de boas sementes. E você será abençoado com a colheita de bons frutos. Faça isso como fez Mardoqueu, como fez Esther. E creia, a sua vida, sua família, em todas as áreas, as suas causas estão nas mãos do Senhor. Coloque-se em pé na presença de Deus. Oremos. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos. E damos graças, Senhor, pelo teu operar. Damos graças, Senhor, porque tu és poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Perdoa-nos, ó Pai, pelas más sementes que possamos ter semeado nesta caminhada. Dá-nos sabedoria para escolher as sementes, para controlar os nossos lábios, as intenções do nosso coração. Guarda a nossa mente, Senhor, de toda influência maligna. Livra os nossos pés da queda, Senhor. Blinda-nos com o poder do sangue de Jesus. Nós queremos habitar no teu esconderijo, ó Altíssimo, na tua palavra, para que possamos descansar à tua sombra. Sobretudo, Senhor, faze-nos semeadores de lealdade, de fidelidade, de bondade, de generosidade, de amor, de perdão, de compaixão. Faze-nos bons semeadores, para que possamos colher bons frutos. E desses frutos não apenas nós, mas todos ao nosso redor possam desfrutar. Assim guarda-nos, ó Pai, dirige-nos segundo o teu querer, e sejam as nossas vidas ao louvor da tua glória. Nós clamamos a ti, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, pelo poder do Espírito Santo, nosso amado Espírito Santo. Amém e amém. Amém, amados. Ao nome do Senhor, glórias. Ao nome do Senhor, glórias. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja com todos amados, o Deus Altíssimo, desde agora e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos, se cumprimentem na paz. Todos em suas casas sejam poderosamente abençoados, em nome de Jesus.